Cristianismo nunca foi sinônimo de conforto. A cruz nunca foi um sofá. Desde o momento em que Jesus disse: "Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me", ele não estava nos convidando para uma vida segura. Ele estava nos chamando para a linha de frente de uma guerra espiritual. Mas ao longo dos anos, muitos trocaram a espada pela almofada, o joelho dobrado pela cadeira confortável da indiferença. Criou-se uma ideia errada de que seguir a Cristo é viver em paz com o mundo, sendo aceito por todos, evitando conflitos, evitando dor. E isso é uma mentira sedutora, porque ela parece piedosa, mas é covarde. Ela parece espiritual, mas é mundana. O verdadeiro cristão está em guerra contra o pecado, contra a carne, contra os principados do mal. Ele vive com o escudo da fé em uma mão e a espada do Espírito na outra. Ele entende que há um preço por seguir a verdade, que há feridas de batalha, que há traições, rejeições, desertos, mas também há honra, glória e coroa incorruptível. E se você ainda acha que o cristianismo é um abrigo emocional para seus medos, talvez você nunca tenha entrado de fato na batalha. Neste vídeo, você será confrontado com a realidade esquecida da fé cristã. Vamos desmontar a falsa teologia do conforto, expor os inimigos silenciosos da alma e te lembrar que a fé que não luta, não salva. Prepare-se, porque quem ama o Cristo verdadeiro não vive em paz com o mundo. Há uma mentira confortável que tem se espalhado como veneno suave entre os que se dizem cristãos. A ideia de que o Evangelho é um convite à estabilidade, à realização pessoal e à segurança emocional. Uma fé centrada no homem, onde Deus é o protetor das suas vontades e o realizador dos seus sonhos. Mas esse Evangelho de paz, essa falsa paz, não salva ninguém. Ele apenas embala os homens para um sono profundo, no caminho largo da perdição. Cristo não veio trazer conforto. Ele mesmo disse: "Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada." Mateus 10:34. Que espada é essa? É a separação entre luz e trevas, entre verdade e mentira, entre a fé genuína e a religião morta, entre os que vivem para Deus e os que vivem para si mesmos com o nome de Deus nos lábios. Mas o que se prega hoje nos púlpitos não é espada, é algodão. Pregadores anunciam um Cristo terapeuta, que vem para curar autoestima ferida, para realizar projetos pessoais, para blindar sentimentos. Um Cristo reduzido à função de conselheiro motivacional. E enquanto isso, o verdadeiro evangelho sangra nos becos da indiferença, ignorado por corações que não suportam ouvir sobre renúncia, cruz e arrependimento. Escritura é clara: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago 4:4. Mas como pode haver guerra espiritual quando o povo de Deus quer ser aceito pelo mundo? Como podemos ser sal da terra se temos medo de ser rejeitados? Como podemos ser luz do mundo se estamos tentando nos misturar com as trevas? Há uma geração de cristãos que quer a coroa, mas não quer os cravos, quer glória, mas rejeita o Gólgota, quer o céu, mas não quer morrer para o ego. Esse é o evangelho da paz ilusória, e ele está enchendo igrejas de pessoas não regeneradas, que nunca nasceram de novo, mas se sentem confortavelmente protegidas dentro de um sistema religioso que só afirma e nunca confronta. Charles Spurgeon denunciava esse falso evangelho em sua época. Ele escreveu: "Se você é um crente que vive no mundo como os mundanos, sua fé é falsa. A graça de Deus nunca deixa um homem igual ao que era." E o que vemos hoje são multidões de pessoas que nunca foram transformadas pelo Espírito Santo, mas estão convencidas de que estão salvas, porque frequentam cultos, cantam louvores e ouvem mensagens agradáveis. Mas a pergunta que ecoa, como trovão espiritual, é esta: você nasceu de novo? Se não houve guerra na sua alma, talvez nunca houve conversão. Se não há luta contra o pecado,
talvez ainda esteja morto nele. Porque o verdadeiro evangelho não deixa ninguém em paz. Ele fere antes de curar. Ele quebra antes de restaurar. Ele humilha antes de exaltar. Ele mata o velho homem antes de dar vida ao novo. A fé real é marcada por sangue, o de Cristo e o nosso. Porque viver para Deus em um mundo dominado pelo pecado é declarar guerra contra tudo o que nos cerca, é carregar uma cruz todos os dias, é morrer. Todos os dias. E não se engane. Se o cristianismo que você vive não gera conflito espiritual, não provoca renúncia, não desafia seu coração a obedecer, então talvez não seja o evangelho de Cristo que você conheceu, mas uma imitação, confortável criada pelos homens para manter as igrejas cheias e os céus vazios. O mundo odeia o verdadeiro cristão. O inferno ataca quem realmente pertence a Deus. E se tudo ao seu redor está tranquilo, é porque o inimigo já te considera neutralizado. Uma das armas mais eficazes do inimigo é o silêncio. Não o silêncio da oração, mas o da ignorância. Há uma guerra sendo travada neste exato momento, dentro das casas, das igrejas, dos pensamentos. Mas grande parte do povo de Deus segue como se nada estivesse acontecendo. Dormem. Dormem espiritualmente enquanto demônios marcham ao redor, sussurrando mentiras, distorcendo a verdade e sabotando a fé. O apóstolo Paulo não disse, evitem o mal. Ele disse, vistam toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Efésios 6:13. Essa não é uma metáfora poética. É uma convocação real, uma preparação de combate. Por que então muitos crentes não vivem como se estivessem em guerra? Porque o evangelho moderno os embriagou com promessas de tranquilidade, bênçãos e proteção, como se fossem turistas em um cruzeiro celestial, em vez de soldados em território inimigo. Mas a Bíblia nunca prometeu terreno neutro. Todo discípulo verdadeiro caminha entre trincheiras. O pecado está à espreita, a carne grita, o mundo seduz e o diabo observa. E mesmo assim, muitos estão desarmados. Não oram, não jejuam, não meditam na palavra, não vigiam. Acreditam que basta acreditar em Jesus e tudo estará bem. Mas a fé que não luta é fé que já perdeu. A salvação é pela graça, sim, mas a perseverança é uma batalha diária. Spurgeon alertava os crentes da sua geração com estas palavras. Cuidado, cristão, você está no território inimigo. Não ande sem sua espada. Ela nunca está segura na bainha. Vigie sempre. Um ataque pode surgir de onde você menos espera. Não é o mundo que te oferece maior perigo. É o seu próprio coração. Porque a batalha mais intensa do cristão não está lá fora. Está dentro. É ali que o orgulho tenta se exaltar. É ali que a luxúria sussurra com suavidade. É ali que o medo paralisa, que a dúvida corrói, que o comodismo constrói muros invisíveis ao redor de uma fé morna. E se o crente não reconhece essa guerra, ele se torna um alvo fácil, porque o diabo não teme quem canta alto. Ele teme quem ora em secreto. Ele não se incomoda com quem tem discurso, mas com quem tem joelhos gastos e olhos molhados. A guerra espiritual não é um mito místico, é uma realidade cruel. E muitos estão sendo vencidos porque insistem em ignorá-la. O cristianismo seguro e confortável é uma ilusão. A fé verdadeira é uma torre de vigia, não uma casa de campo. O Espírito Santo não é uma anestesia. Ele é fogo purificador, e o que não for queimado por ele será consumido pelas trevas. Quem vive a verdade será odiado pelo mundo. Quem carrega a luz será atacado pelas trevas. Quem proclama o Evangelho será perseguido, nem que seja no silêncio da rejeição, na solidão do quarto ou nas pressões invisíveis do cotidiano.
E se isso não está acontecendo com você, pare e reflita. A fé que não provoca resistência talvez já esteja diluída. A vida que não incomoda as trevas talvez esteja apagada. Capítulo 3. Quando a fé não custa. Nada, ela não vale nada. Há algo profundamente errado com o evangelho que muitos vivem hoje. Ele é barato demais. Não exige arrependimento profundo. Não exige santidade. Não exige separação do mundo. E o mais alarmante, não exige guerra. Vivemos em uma era onde o maior objetivo é não ser atacado, não ser rejeitado, não ser excluído. Mas se o seu cristianismo passa ileso pela cultura atual, se a sua fé é bem recebida por um mundo que odeia a cruz, então talvez você tenha deixado de seguir o Cordeiro e passado a seguir a multidão. Cristo nunca prometeu aceitação. Pelo contrário, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Lucas 21:17. A ausência de oposição não é um sinal de bênção. Muitas vezes é o sintoma de uma fé que se tornou inofensiva, inofensiva para o mundo, inofensiva para o pecado, inofensiva para o inferno. Charles Spurgeon advertia com clareza: Cristo nunca prometeu que seus seguidores seriam populares. Pelo contrário, prometeu que seriam perseguidos. Mas ao contrário disso, há hoje uma busca por um cristianismo que acomode o ego, que não confronte o estilo de vida, que permita viver em paz com todos, inclusive com os próprios pecados. E o resultado disso é devastador. Uma geração de crentes frágeis, incapazes de suportar qualquer provação. Homens que desistem na primeira resistência. Mulheres que abandonam a fé quando não são atendidas em suas vontades. Jovens que não suportam viver diferente do mundo e preferem silenciar sua fé para não incomodar ninguém. Quando foi que servir a Cristo se tornou sinônimo de conforto? Desde quando o Evangelho virou um produto de consumo emocional? Paulo dizia: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Mas para muitos, qualquer desconforto já é motivo para questionar Deus. Como se o Senhor fosse obrigado a proteger a sua zona de conforto e não a sua alma. Deus não nos chamou para a estabilidade, Ele nos chamou para a obediência. E muitas vezes, essa obediência custará tudo. Ela custará amigos, ela custará oportunidades, ela custará reputação, ela custará noites em pranto. Mas ela salvará sua alma. E isso é tudo o que importa. O cristianismo verdadeiro não se mede pela facilidade, mas pelo preço que se está disposto a pagar por ele. Não há vitória sem guerra. Não há glória sem cruz. Não há ressurreição sem morte. Por isso, examine-se. Se sua fé nunca foi provada, talvez ela nunca tenha sido real. Se seu coração nunca sentiu a dor da renúncia, talvez você nunca tenha morrido para o mundo. Se seu espírito nunca entrou em conflito, talvez ele ainda esteja em paz com as trevas. Você não precisa ver demônios para saber que está em guerra. Não precisa ouvir vozes para entender que há uma batalha sendo travada. O simples fato de acordar todos os dias com desejos que tentam te afastar de Deus já é suficiente para provar. O campo de batalha é o seu coração. Essa guerra é silenciosa. Ela não grita. Ela seduz, não empurra. Ela convida. Ela não vem com correntes visíveis. Ela oferece liberdade disfarçada de escravidão. E quem não discerne, essa guerra já está perdendo. A Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Jeremias 17:9. É dentro de nós que a verdadeira luta acontece. Não são apenas tentações externas, mas impulsos internos que precisam ser crucificados. O velho homem, mesmo enterrado, ainda tenta respirar. A carne, mesmo vencida, ainda clama. O Espírito Santo nos chama a caminhar sobre brasas, não por prazer, mas por santidade. Mas aqui está o problema. Muitos querem seguir a Cristo, sem matar nada em si mesmos. Querem ressurreição sem sepultamento.
Querem unção sem arrependimento. Querem céu sem guerra. Charles Spurgeon declarou com firmeza: se você não estiver matando o pecado estará matando você. Quantos hoje vivem essa ilusão de que podem manter áreas da alma intocadas pelo Senhor? Guardam pequenos pecados como se fossem fraquezas aceitáveis, escondem hábitos obscuros em nome de uma graça moderna. Mas a palavra diz: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Essa santidade não é um acessório. É a armadura do coração. Sem ela, o crente é exposto, frágil, vulnerável. E o inimigo conhece cada brecha. Ele não ataca onde você está forte. Ele entra onde você relaxou. Um olhar não vigiado, uma palavra não freada, um pensamento acariciado. É assim que a guerra avança, não com espadas, mas com concessões. E se o seu coração não for o altar da vigilância, ele será o trono do inimigo, porque onde Deus não reina, o diabo domina. Não se engane, seu maior inimigo não está fora de você, está dentro. A incredulidade, a frieza, a vaidade espiritual, a carência de oração. Tudo isso é munição na mão do inferno. Se o seu coração não for campo de santificação diária, ele se tornará campo de destruição lenta. A guerra é real e ela começa nos detalhes, nos pequenos desvios, nas pequenas mentiras, nas pequenas desculpas, e é por isso que o crente precisa viver com a espada desembainhada. Não contra pessoas, mas contra si mesmo. Não para ferir os outros, mas para crucificar a própria carne. Porque o verdadeiro cristão não apenas crê, ele luta. Se há um lugar onde a guerra espiritual se manifesta com toda a sua violência invisível, esse lugar é o quarto secreto. A oração não é uma prática devocional tranquila, é um campo de combate. Ajoelhar-se é um ato de rebelião contra o inferno. Dobrar os joelhos é declarar que o trono pertence a Cristo. E o diabo odeia cada segundo disso. Por isso, não se engane. O motivo pelo qual é tão difícil orar é porque a oração é onde a guerra realmente acontece. Charles Spurgeon dizia: a oração é o cabo de guerra entre o céu e o inferno. Se você quer saber se está em guerra, observe sua vida de oração. O diabo não se incomoda quando você canta. Ele não teme sua teologia decorada. Mas ele treme quando você ora com sinceridade, quebrantamento e fé. Porque ali, nas palavras, sussurradas no escuro, Deus move céus, anjos e destinos. A vida espiritual de muitos está morna, porque sua oração morreu. Eles falam com Deus como quem cumpre uma formalidade, sem alma, sem clamor, sem confronto. Mas os verdadeiros guerreiros espirituais não oram com palavras bonitas. Eles oram com o espírito em chamas. Eles travam batalhas no secreto. Eles choram no chão, quando ninguém vê. Eles gemem como quem sangra por dentro. É ali, naquele silêncio violento, que os demônios são derrotados. O apóstolo Paulo escreveu: orai em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6:18. Essa é a arma invisível que o mundo despreza, mas que os céus honram. Oração é resistência, é insistência, é rendição absoluta. E por isso, poucos a praticam de verdade. É mais fácil fazer do cristianismo um evento do que uma guerra contínua. Mas o Senhor não busca eventos. Ele busca intercessores, homens e mulheres que permaneçam na brecha, que não desistam na madrugada, que não calem quando o céu parece mudo, que permaneçam mesmo quando tudo dentro de si pede para parar. Essa é a guerra da oração. Você luta contra o cansaço, contra a distração, contra a frieza, contra a incredulidade. E o que está em jogo não é uma sensação de paz. É a sua alma, é o futuro da sua casa, é a pureza do seu coração, é a vitória sobre o pecado secreto. Por isso, a oração nunca será fácil.
Ela é cercada por opressões invisíveis. Ela é roubada pelo barulho das redes sociais. Ela é sabota por pressas e desculpas. Mas quem vence no secreto já venceu no público. A oração é a linha de frente da fé. É ali que o caráter é moldado. É ali que o orgulho morre. É ali que a carne se dobra. E quando a alma se cala diante de Deus, o inferno grita em fúria. Há um momento na caminhada de todo cristão verdadeiro em que Deus o permite sentir o peso da cruz. Não uma cruz de madeira, mas a cruz da obediência, quando tudo em você quer fugir. A cruz da fidelidade, quando ninguém te aplaude. A cruz do sim, Senhor, quando o mundo inteiro grita, desista. É nesse ponto que muitos desistem, porque foram ensinados que seguir a Cristo traria soluções e não cortes. Mas a verdade é esta: quem decide ser fiel vai sangrar. A fidelidade a Deus tem um preço, e ele se paga com a própria vida. Vida de oração, vida de renúncia, vida de sacrifício, vida que diz não ao pecado quando o coração clama sim, vida que caminha sozinha quando os amigos abandonam, vida que adora quando tudo falta, vida que morre para que Cristo viva. Charles Spurgeon afirmou: a fidelidade a Cristo é, às vezes, uma faca de dois gumes. Ela corta quem a carrega e fere o mundo que a rejeita. Você quer seguir a Cristo? Então prepare-se para perder. Perder oportunidades, perder aplausos, perder amizades que não suportam a luz, perder segurança humana para viver de fé verdadeira. Porque a fidelidade ao Evangelho não cabe num coração dividido. Ela exige exclusividade. Deus não compartilha seu trono com seus ídolos secretos. Ele quer tudo ou nada. E esse tudo inclui suas lágrimas, inclui seus porquês engolidos no escuro, inclui seus dias sem respostas, seus jejuns sem milagres, seus clamores sem retorno imediato. Fidelidade é permanecer quando Deus se cala, é crer quando tudo diz que não, é manter os joelhos dobrados quando o chão parece não te sustentar mais. Cristãos verdadeiros serão testados, e não será com conforto, será com sofrimento. Porque é no sofrimento que o caráter é purificado, é na dor que o orgulho morre, é na escassez que a fé é provada. Você não será fiel por força própria. Você será fiel porque o Espírito Santo te sustenta. No dia mau, mas você precisa dizer sim, mesmo quando sangra, mesmo quando dói, mesmo quando não entende. O Evangelho não promete alívio imediato, ele promete glória eterna, e ela virá depois da cruz. Por isso, não se assuste quando tudo parecer desmoronar. Pode ser que Deus esteja justamente te forjando, não para que você se sinta bem, mas para que você o glorifique, mesmo em lágrimas. Os santos não são feitos em altares dourados, eles são forjados no fogo da aflição. E é ali, quando a fidelidade sangra, que a glória começa a brilhar. No reino de Deus não existe zona neutra. Ou você está em guerra contra o inferno, ou está colaborando com ele em silêncio. Ou você é uma torre de vigia, ou um campo abandonado, ou você carrega a espada da verdade, ou já foi desarmado. Pelo mundo não há meio termo, nunca houve. Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Lucas 11:23. Isso não é uma metáfora. É uma sentença, um selo eterno que separa soldados de simpatizantes. Mas o que temos hoje são multidões de crentes que se dizem neutros. Não querem se envolver demais, não querem ser fanáticos. Não, querem parecer radicais. Preferem a zona cinzenta da fé sem confronto, do cristianismo que não incomoda ninguém. Mas essa zona cinzenta não existe. Porque no mundo espiritual, o silêncio também é uma escolha. Charles Spurgeon disse com clareza mortal: neutralidade em tempos de guerra é traição. Você pode até tentar se esconder atrás de uma vida religiosa tranquila. Pode ir à igreja, ler devocionais, evitar grandes pecados, mas se a sua vida não está em combate,
ela já está em conformidade. Porque a vida cristã não é um passeio, é uma marcha. Marcha contra o orgulho, marcha contra a imoralidade, marcha contra a vaidade, marcha contra o conforto, marcha contra um sistema inteiro que odeia a cruz. Essa marcha exige tudo. Cristianismo verdadeiro custa caro. Vai custar seu tempo, sua fama, seu direito de ter razão, seu prazer imediato, sua vontade de fugir. Vai custar sua carne e talvez sua vida. Mas quem paga esse preço recebe uma glória que não pode ser comprada. Recebe a paz que o mundo não entende. Recebe o fogo que não se apaga. Recebe a presença de um Deus que não abandona os seus no campo de batalha. E quando essa guerra invisível terminar e o rei voltar, com olhos como chama e espada afiada, ele não virá buscar simpatizantes, ele virá buscar soldados fiéis. Homens e mulheres que não recuaram diante da dor, que não negaram a verdade por conveniência, que não trocaram a sua eternidade por 70 anos de conforto, e nesse dia não fará diferença quantos seguidores você teve, quantas pregações você ouviu, ou quantas bênçãos você recebeu. A única pergunta será: você lutou? Cristianismo não é segurança. Nunca foi. Desde o Calvário, cada passo da fé é pisado sobre terra sagrada e manchada de sangue. Sangue dos profetas, sangue dos apóstolos, sangue do Cordeiro. A cruz de Cristo não é um amuleto de proteção, é um estandarte de guerra, e todos os que seguem esse estandarte se tornam alvos. Alvos do mundo, alvos do inferno, alvos da carne, mas também se tornam instrumentos. Instrumentos de luz em meio às trevas, espadas afiadas nas mãos do Espírito. Vozes que não se dobram, almas que não se vendem. Agora olhe para si. Veja onde você está, examine sua vida. Você está lutando ou fugindo. Você está marchando ou dormindo. Você está carregando a cruz ou apenas o nome de cristão. Se o seu evangelho não te custa nada, então ele ainda não é o evangelho de Cristo. Mas se hoje você está ouvindo isso, com o coração em chamas, sentindo que algo dentro de você precisa mudar, então ainda há tempo. Tempo de se levantar. Tempo de vestir a armadura. Tempo de abandonar o cristianismo morno e entrar na batalha pela sua alma. Você não foi chamado para o conforto. Você foi chamado para a glória, e toda a glória verdadeira passa pelo fogo. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, inscreva-se agora no canal A Escola do Príncipe. Comente aqui embaixo: eu escolho lutar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar para a guerra espiritual. Nunca se esqueça, o reino de Deus não avança por consenso, mas por confronto.